Você já percebeu que há páginas queimadas no livro que nos contaram como origem da humanidade? Que existe uma lacuna entre o que se diz nos púlpitos e o testemunho de manuscritos enterrados e proibidos? O que vou mostrar agora quebra a história, confortável e revela uma única linha de verdade que foi escondida. A profecia perdida de Enoque não é mera fábula. É o mapa de uma virada decisiva para a humanidade, e os vigilantes, junto com os nefilins, foram os artífices ocultos do nosso mundo. A versão oficial diz que os primeiros capítulos de Gênesis são alegoria ou uma explicação primitiva de por que há mal no mundo. A versão escondida, disponível nas tradições proibidas, diz outra coisa. Afirma que uma elite celestial chamada de vigilantes desceu para ensinar e dominar. Afirma que a mistura deles com humanos gerou seres híbridos capazes de modelar sociedades. Afirma que Enoque foi escolhido para ver além do véu, e que sua profecia continha chaves para recuperar uma conexão direta com o divino, e que essa profecia foi enterrada deliberadamente. Começo com uma pergunta direta. Por que o livro de Enoque, citado por autores antigos e referenciado até em escritos do Novo Testamento, foi excluído do cânon que a Igreja consolidou? Por que tantos trechos que descrevem anjos caídos e suas lições aos homens foram reduzidos a mensagens morais banais? A resposta é simples e dura. Conhecimento que empodera indivíduos ameaça a construção do poder institucional. E essa construção precisava que a origem do poder humano parecesse simples e controlável. A narrativa oficial precisava de obediência, não de soberania pessoal. No centro desta história está o próprio Enoque. O nome Enoque vem de uma raiz que implica iniciação e consagração. Nos apócrifos, ele não é apenas um patriarca que andou com Deus. Ele é o visionário que atravessou os portões do céu, tomou notas, documentou sistemas e devolveu para a humanidade um corpo de saberes que chocaram as estruturas do tempo. Esses escritos não são teologia decorativa. São manuais de percepção. São cartas de instrução sobre como conhecer e operar realidades espirituais e materiais. Os vigilantes, chamados em algumas tradições por termos que se traduzem por os que vigiam, não chegaram como simples mensageiros celestiais. Eles chegaram como mestres técnicos, ensinavam metais e armas, a composição de ligas e ferramentas. Revelavam astronomia prática. Introduziram a arte da escrita, inscreveram calendários, manipularam imagem e culto. A obra deles era uma combinação perigosa de tecnologia e magia. Eles tornaram possível aquilo que chamamos de civilização complexa. E os nefilins? A palavra hebraica, frequentemente traduzida como gigantes, provém de uma raiz que descreve queda e elevação, uma espécie de insurgência ontológica. Os nefilins são híbridos, fortes, carismáticos, dotados de habilidades que causavam medo e fascínio. Eles não foram meros monstros de força. Foram arquitetos de impérios, líderes que consolidaram poder movendo-se entre sangue humano e conhecimentos celestes. Onde aparecem construções megalíticas, símbolos siderais e dinastias de elite, encontramos sua marca. Mas a história não termina em domínio técnico. O núcleo revolucionário da profecia perdida é uma verdade interior. Enoque não apenas reportou o que viu. Ele deixou um método para o acesso direto ao que hoje chamamos de mansão interna do divino. Essa era uma técnica de iluminação que permitia ao indivíduo reconhecer a centelha divina sem intermediários. Uma técnica que institucionalmente foi vista como perigosa porque tirava o monopólio espiritual das elites sacerdotais. Atravessaremos passo a passo essas peças proibidas. Vamos abrir os rolos de silêncio e reconstruir como em camadas a humanidade foi mudada por encontros que as tradições oficiais preferiram esquecer. Esta não é mera curiosidade arqueológica. Esta é a história das ferramentas que moldaram o que somos e a chave para reencontrar o que nos foi tirado. O primeiro segmento documental que destrava essa estrutura é o ciclo conhecido como o Livro dos Vigilantes, parte do que hoje chamamos de um Enoque. Nos fragmentos preservados nas cavernas de Qumran,
e encontrados também em versões etíopes, encontramos relatos diretos. Anjos descem, ensinam, transgridem e se misturam com a humanidade. Essas narrativas não são floreios poéticos. Elas descrevem tecnologias e técnicas que rompem com o imaginário de sociedades pré-tecnológicas. Metalurgia, cosmografia, rituais que alteram o estado de consciência dos participantes. Quando lemos com atenção, percebemos que o texto codifica instruções, e que essas instruções funcionavam como sementes para mudanças sociais catastróficas. Pegue, por exemplo, a descrição das arteiras ensinaças, metalurgia que permite forjar armas capazes de concentração de poder, escritas que preservam segredos ensinando hierarquias, cosmologia que orienta calendários e estruturas de culto, práticas de formação de imagem que estabelecem identificação com líderes. No mundo que emergiu, o saber técnico e o saber simbólico caminharam juntos, e a mão que distribuiu esse saber foi decisiva. Mas aqui vem o conflito central. Os líderes humanos que absorveram esse saber começaram a construir sistemas de controle. E aqueles em posições de sacerdócio sentiram a ameaça. Conhecimento, que permitia ao indivíduo falar com o divino, sem a mediação de um templo era perigoso. Era a possibilidade de uma vida espiritual desconectada da instituição. A solução da instituição foi estratégica e brutal. Desacreditar, ocultar e reescrever. É neste ponto que a narrativa muda de investigação histórica para uma trama de poder. Os textos de Enoque foram conhecidos e citados por alguns pais da igreja, mas com o tempo, os trechos que mais incomodavam foram marginalizados. A transmissão foi interrompida. Manuscritos desapareceram. Os detalhes que conectavam práticas, de iluminação a estruturas societais, foram classificados de heréticos. O poder institucional impôs um cânone que funcionaria como uma tampa. Tudo que poderia fomentar uma experiência direta do divino foi diluído em moralidade e ortodoxia. A virada ocorre quando percebemos que a supressão não foi apenas teológica, mas também linguística. Palavras que, em suas raízes originais, abriam portas foram reatribuídas a significados mais austeros. Termos sobre vigilância foram transformados em advertências contra orgulho celestial. O que era educação espiritual virou castigo. Em muitas tradições, transformar ensinamento em punição é a tática definitiva para controlar narrativas. A profecia que Enoque legou foi recodificada, e recodificar é um ato de poder. Aprofundando a pista, encontramos ecos da mesma história, em outros textos proibidos e marginalizados. O livro dos Jubileus, os fragmentos dos manuscritos do Mar Morto e textos gnósticos mais tardios corroboram uma cronologia alternativa. Eles compõem um painel no qual o conhecimento é distribuído, deturpado e combatido. Em cada peça, há uma insistência em métodos esotéricos, práticas de respiração, códigos de visão, procedimentos para transgressão consciente de limites. Esses procedimentos eram, em essência, tecnologia interior. E isso explica por que a instituição desligou a transmissão. Quem dominasse essas técnicas não precisaria da religião institucional. As consequências materiais disso foram enormes. A introdução de artefatos técnicos e símbolos de autoridade criou hierarquias que persistem até hoje. Pense nas cidades antigas que se erguem com muros e portões, em estruturas econômicas que centralizam recursos, em cultos a líderes que reivindicam descendência divina. Em todas essas manifestações encontramos o traço da mistura original entre o celestial e o humano. Os nefilins, ao nível social, tornaram-se metáforas encarnadas, uma aristocracia híbrida cuja legitimidade vinha de um acesso ao conhecimento proibido. No entanto, a visão não é unidimensional. Entre os vigilantes houve dissidentes. Entre os nefilins, houveram aqueles que se arrependeram. E Enoque aparece como o mediador que tenta balancear a balança. Sua profecia não é um retalho de vingança. É um roteiro de restauração.
É por isso que a mensagem foi perigosa, porque não visava apenas punir, mas ensinar a reintegração do humano ao divino por meios diretos. Implementar isso significa dissolver a autoridade que se estabeleceu sobre a experiência espiritual das pessoas. Para entender a profundidade da ocultação, precisamos olhar para como a linguagem foi manipulada. Em textos mais antigos, o termo que descreve os vigilantes transporta notas de função e responsabilidade. Eles são guardiões de limiar. O que significa ser guardião de limiar? Significa possuir chaves. Significa conduzir iniciantes através de portais de transformação. Transformados em monstros, os guardiões se tornam desculpa para proibir as travessias. A narrativa oficial converte a chave em instrumento de opressão. A trama complica-se quando observamos que algumas das tecnologias ensinadas foram absorvidas por corporações humanas e transformadas em mecanismos de controle. A metalurgia deu lugar a armamentos simbólicos. As técnicas de escrita originaram formas de arquivamento que garantiam herança de elite. A cosmologia virou calendário de trabalho e controle social. Em cada caso, uma invenção que poderia ter sido canal para autonomia foi redirecionada para criar dependência. Essa é a operação do que chamei de recodificação, transformar libertadores em governantes. Mas há uma outra camada que o cânone apagou intencionalmente: os rituais de reintegração. Enoque descreve, em trechos preservados, práticas para recompor o diálogo entre o indivíduo e a esfera divina. Não se trata de orações repetitivas, mas de técnicas que envolvem atenção, alinhamento interno, percepção direta das hierarquias que regem tanto o cosmos quanto o corpo. Essas práticas eram perigosamente democráticas. Poderiam ser aprendidas por qualquer pessoa com disciplina. Na narrativa de poder, ensinar a todos é permitir a todos. O que se fez então? A técnica foi codificada em metáforas. A metáfora foi desmoralizada e a técnica desapareceu. Entra aqui uma descoberta que muda o jogo. Enoque não apenas fala de ensino e punição. Ele mapeia uma arquitetura energética que conecta o micro ao macro. É um sistema de correspondência funcional. Certa qualidade interna ativa certas realidades externas. Em termos simples, cultivar um estado interior específico altera como a realidade se manifesta. Para uma instituição que precisava de ordem externa, isso era uma ameaça existencial. O que controla comportamento quando a realidade pode ser transformada por práticas internas? A narratividade que segue aos fragmentos revela ainda mais. Há relatos de sociedades que tentaram preservar essas práticas em segredo. Círculos de iniciados, pequenas linhagens que mantiveram sementes de técnicas. Alguns textos gigantescos, sobreviventes como os fragmentos do livro de Enoque em Etíope, foram escondidos por comunidades que sabiam do perigo. E houve quem tentasse usar o conhecimento para fins autoritários. A história é, portanto, ambivalente. Ao mesmo tempo em que há uma promessa de libertação, há também a possibilidade de sua exploração. Aqui, a investigação fica pessoal. Pergunto a você que ouve, em sua vida, quantas vezes você sentiu um chamado íntimo que foi repreendido por regras externas? Quantas vezes sua intuição foi desacreditada por um rótulo de superstição? O abandono do acesso direto ao divino não é apenas um evento histórico. É uma experiência contínua em que o indivíduo é condicionado a delegar sua autoridade espiritual. Quando reconhecemos que há uma tradição inteira dedicada a cultivar a soberania interior, entendemos que muito do que nos foi dito como virtude é, na verdade, condicionamento. A experiência de Enoque é, por isso, um convite prático. Não, um mito distante. Enoque nos devolve uma metodologia. Ela começa com uma ruptura. Ver com olhos que não dependem de narrativa coletiva. Depois vem o trabalho técnico, exercícios de percepção, mapeamento de imagens internas, práticas de silêncio que replicam os limiares que os vigilantes guardavam. Esses procedimentos, quando ensinados com rigor, produzem efeitos mensuráveis: clareza, autonomia,
Reorientação de poder. Não é hiperbolizar, é ciência interna. Mas há um problema. Como resgatar aquilo que foi ocultado sem cair novamente nas armadilhas do poder? Como não transformar a busca por soberania pessoal em novo instrumento de dominação? A resposta está precisamente onde Enoque insiste: em fazer da experiência direta não um privilégio, mas uma responsabilidade. O conhecimento não deve ser herdado por linhagem, mas legitimado por prática e ética. Quem alcança a percepção direta assume um compromisso de restituir essa possibilidade a outros. E aqui chegamos ao clímax da revelação. A profecia perdida de Enoque não é um segredo sobre o passado. É uma engenharia do presente. Aquilo que foi suprimido é simultaneamente a chave para destruir estruturas de dominação e a arma para instaurar um novo tipo de liderança baseada em serviço. A dupla revelação é esta. Externamente, os vigilantes e nefilins moldaram nossas instituições através de tecnologias concretas e simbólicas. Internamente, a profecia de Enoque guarda procedimentos que permitem a cada indivíduo recuperar o poder de reintegrar o divino em si mesmo. Imagine por um momento que os ensinamentos centrais fossem colocados de volta em circulação. Imagine que os exercícios fossem abertos a qualquer pessoa disposta. O resultado não seria uma revolução de slogans, mas uma transformação de capacidades. Pessoas com acesso direto a estados de percepção não se submetem passivamente a narrativas impostas. Elas distinguem o real do imposto, a autoridade legítima da impostura. Isso altera tudo: política, economia, relações familiares, instituições, religiosas. O mundo que emergiria não seria um caos. Seria uma ordem de autonomia, onde poder e responsabilidade caminham juntos. A resolução prática é dupla. A primeira parte é histórico-textual. Expor, editar e estudar os fragmentos esquecidos de Enoque e dos vigilantes devolve peças do quebra-cabeça. Ler com alma e método os textos apócrifos revela protocolos. A segunda parte é experimental, e é onde você entra como praticante. Não basta conhecer. É preciso experimentar. Um princípio central é treinar a percepção de portais interiores. Um segundo princípio é a formação de comunidades de prática que preservem a ética da transmissão. Um terceiro princípio é a revalorização do corpo como instrumento de percepção, pois muitas chaves de Enoque são práticas corporais. Para quem ouve, isso tem implicações imediatas. Primeiro, sua fé institucional não precisa morrer. Ela pode ser reposicionada como um recurso dentro de uma experiência mais ampla. Segundo, se você tem sede de autonomia espiritual, há um legado técnico que pode ser revitalizado. E terceiro, a transformação não é uma fuga individualista, é um projeto comunitário que desestabiliza estruturas de poder que vivem da dependência. Numa nota prática, começamos com pequenos exercícios que podem ser implementados agora. Silenciar por períodos curtos para mapear imagens internas. Praticar atenção respiratória que altera o ritmo mental. Trabalhar com símbolos ancestrais como portais de memória que reativam capacidades. Essas são as chaves elementares que reproduzem o que os vigilantes ensinavam, agora sem a encenação autoritária. Ao aplicar essas técnicas com compromisso e discernimento, você começa a ver o efeito. Decisões mais claras, intuições mais ativas, resistência a narrativas manipuladoras. Mas não se engane. Restaurar a soberania espiritual é perigoso para quem se beneficia da ordem vigente. Ao avançar, você encontrará resistência. Instituições podem desacreditar praticantes, rotular movimentos e tentar cooptá-los. A leitura da história de Enoque oferece um mapa de defesa. Transparência na prática, ética comunitária e autonomia de transmissão. A profecia perdida não concede imunidade, mas entrega ferramentas para manter a integridade. No ápice desta investigação, duas verdades emergem com absoluta clareza. A primeira é triste, porém decisiva. Os vigilantes e nefilins
foram responsáveis por uma reestruturação da humanidade que favoreceu hierarquias e práticas de controle. E essa reestruturação foi reforçada pela ocultação deliberada da profecia de Enoque. A segunda é libertadora. A profecia contém técnicas operacionais que permitem a qualquer pessoa reativar a conexão direta com o divino. E com isso, tornar-se coautor consciente do mundo que se deseja. A resolução é prática e exige coragem. Exige que você deixe de aceitar versões únicas da história. Exige que você incorpore práticas que testam, não apenas acreditam. Exige que você participe de uma transmissão ética, onde o conhecimento é verificado por resultado e não por pedigree. No fechamento deste percurso, quero deixá-lo com uma imagem vívida. Imagine uma escola antiga, construída sobre pedras visíveis, onde os corredores guardam inscrições que narram encontros de anjos e humanos. Em uma sala escondida, está um pergaminho. Nele, Enoque descreve com precisão um procedimento para atravessar o limiar interior. Esse pergaminho, dividido em pedaços e disperso por tradições, foi recapturado por poucos. Hoje, ao trazer essas peças à luz, não estamos apenas reescrevendo o passado. Estamos entregando o roteiro de uma transformação pessoal e coletiva. Este é o momento de reclamar a profecia perdida. Se você quer dar o próximo passo, não faça disso um ato de consumo. Faça disso um compromisso. Comece aplicando um exercício simples. Reserve 5 minutos por dia para silenciar totalmente e registrar as imagens que surgem. Depois de 2 semanas, escreva o que mudou em sua percepção de autoridade interna. Compartilhe essa experiência nos comentários, relatando qual imagem apareceu e como influenciou sua visão de si mesmo. Se você estiver disposto, inscreva-se no canal para que eu compartilhe práticas derivadas diretamente dos fragmentos de Enoque, adaptadas para o tempo presente. Curta se esta investigação lhe trouxe clareza. Comente com a pergunta: qual é a primeira coisa que você quer recuperar da sua soberania espiritual? Lembre-se, a verdade que restauramos não é um luxo intelectual. É a prática que devolve ao ser humano a capacidade de ver por si mesmo, decidir por si mesmo e agir por responsabilidade própria. Os vigilantes ensinaram muito. Os nefilins modelaram muito. Mas a profecia de Enoque é o testemunho de que nada do que nos foi dado fora do divino nos está permanentemente perdido. Ela está aqui para quem a procura com seriedade. A escolha agora é sua: manter o legado da dependência ou reivindicar a sua soberania. Escolha. Agarre. Transforme.